Alô, estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Boa noite. Boa noite. Pessoal, desculpa. A conexão aqui ficou muito lenta. Eu conectei o computador, mas o celular para o áudio não conectava. Tá? Agora que eu consegui. Bom, vamos lá? Pode começar? Bom, nossa aula hoje, nós vamos falar a respeito das leis de Morgan, de equivalência. Tudo isso tem relação com a tabela da verdade, assunto que a gente já está vendo há algum tempo, que está relacionado com proposição, que no primeiro dia a gente já conversou a respeito disso. Só vou fazer uma breve revisãozinha para a gente poder ficar contextualizado em relação ao assunto. Vou disponibilizar um material aqui, um PowerPoint, que já está no AVA também, e amanhã essa aula ela já está também no AVA, com link para o YouTube. Lembrando que semana que vem a nossa avaliação, eu também vou falar a respeito dela, como que vai ser e tudo mais. Bom, o assunto de hoje não é extenso, eu estou com um material compartilhado aqui, eu queria saber se vocês estão conseguindo ver. Leis de Morgan, é um PowerPoint, estão conseguindo ver? Alguém pode responder para mim? Sim, professor. Tá. Bom, vamos lá. Vou só começar pelo PowerPoint. Compartilhar de novo aqui, que o meu deu um probleminha aqui. Só um instante. Bom, leis de Morgan, todos estão vendo, né? Sim. Tá, vamos lá. Eu vou resumir. O material do AVA, ele passa bem rapidinho por isso. Aqui eu detalhei. Então, é um compilado que eu peguei de alguns sites para poder melhorar a compreensão. Tem até um joguinho no AVA a respeito disso. Um joguinho bem legal. E eu coloquei aqui capturei duas telas do joguinho que eu executei e coloquei aqui uma forma de você poder ver a solução melhor para resolver o joguinho, que é um joguinho que trabalha com proposição, trabalha com equivalência e com as leis de Morgan, e basicamente é um detonador que você tem que analisar a expressão que é dada, verificar as equivalências e tentar desabilitar a bomba. É feito em Unity. Eu já trabalhei bastante com Unity, que é um software para desenvolvimento de games. Bom, vamos lá. Bom, aqui tem só quem é Morgan, né? Então, Morgan, lá, um matemático e lógico indiano, nasceu em 1806 e ele elaborou algumas regras que a gente vai discutir, que foram conhecidas como as leis de Morgan, que fala a respeito de um pouco de equivalência. Tem várias regras de equivalência. O que é equivalência? É você ter uma expressão e poder ter uma outra que tem o mesmo resultado. Tá? É que nem na matemática, quando a gente, por exemplo, faz uma fatoração. Você tem uma... Vamos pegar, por exemplo, você tem operações comutativas, né? Você tem operações associativas também. Então, essas leis todas são aplicadas na parte matemática booleana também. Então, a gente vai estudar um pouquinho disso, tá certo? Então, vamos lá. Então,
é um matemático lógico, e lógico indiano. Bom, ele começou na universidade em 1923, em Cambridge, só que não pôde continuar e acabou se formando depois, e ele se tornou professor também da Universidade em Londres. E lá ele escreveu um livro também. Nesse livro ele formulou algumas coisas relativas à lógica, que depois vieram a ser reconhecidas. Tá? Então, vamos só lembrar algumas coisas aqui para a gente poder entender o que são essas leis e principalmente o que é a questão de equivalência. A qualquer momento vocês podem parar, questionar. Tá? Depois disso vai ter uma revisão também. Aliás, já está acontecendo uma revisão aqui, porque proposição, negação, conjunção, disjunção, são assuntos que a gente já discutiu, só voltou à tona para relembrar o assunto equivalência. Então, proposição, então, é uma frase que a gente possa afirmar que algo é verdadeiro. E é óbvio, né? Se isso é verdadeiro, o contrário é falso. Tá? Ali temos um exemplo, né? O céu é azul. Nós sabemos que isso é verdade. Tá? Negação é você mudar o valor de uma proposição, né? Então, você nega essa proposição, e tem as representações também simbólicas, tem o tio aí que está simbolizando essa negação, ou em codificação, né? Por exemplo, em Java, ou C, ou C Sharp, o símbolo exclamação. Então, eu estou negando. Se algo é verdadeiro, passa a ser falso. Se algo é falso, passa a ser verdadeiro. Bom, depois tem a conjunção, que são proposições compostas em que está presente o conectivo e, né? Olha lá, ali tem um exemplo: o céu é azul e as nuvens são brancas. Tá? Nós sabemos que isso é verdade, tá certo? O céu é branco. Não, tem as nuvens que estão na frente, o céu continua sendo azul. Tá? Tanto é quando as nuvens saem. Tá? Tem nuvens também de outras cores também, né? Acinzentadas e por aí. O símbolo da conjunção é semelhante à letra V, né? Invertida, então, isso daí é o E. O outro é o OU. O E ele é basicamente uma multiplicação entre aspas, e o OU é uma somatória. Nós vimos isso várias vezes, tanto na aula quando estávamos presentes, né, fisicamente, e também depois nas aulas que começaram a ser live ou vídeo. E temos a disjunção, né, que também é uma proposição composta, que são unidas pelo conectivo OU. Tá? Ali tem um exemplo: o céu é azul ou os pássaros são pretos. Tá? Então, o símbolo é esse Vzinho para cima aí. Tá? Bom, isso aqui é só para lembrar. Depois tem as leis de Morgan. Né? Eu vou resumir aqui a questão da lei. Essa lei ela fala o seguinte, né? Você tem aqui, por exemplo, duas proposições simbolizadas por P e Q, e aqui eu tenho entre parênteses, colocando aqui um E. Então, aqui tem uma negação, né? Tem o tio aqui, o acento. Então, eu estou negando P e Q. Negar P e Q separadamente é equivalente ao negar P ou negar Q. Então, o que você faz é uma distributiva aí, né? A negação vai para o P e também vai para o Q. E ela inverte também o E para OU. Então, uma das leis é essa, né? Então, o que ele diz aqui é o seguinte, ó. Em linguagem simples, podemos dizer o seguinte: negar duas proposições ligadas com E, ou seja, uma conjunção, é o mesmo que negar duas proposições e ligá-las com ou seja, transformá-las numa disjunção. Tá claro esse conceito? Estão me ouvindo? Sim. Qualquer momento, pessoal, pode me interromper, tá? Se tiver muito depressa também pode dar um toque. Se eu estiver falando rápido, estiver compreensível, eu falo mais devagar também. Eu volto também num parágrafo, num capítulo,
para a gente poder compreender. Então, resumidamente, tá? Não tem nada complicado aqui, porque o que ele está dizendo é o seguinte: negar uma disjunção, desculpa, negar uma conjunção que é com E, nada mais é do que você separar isso, né, e inverter com ou, vai virar uma conjunção, tá? Então, você simplesmente distribuiu. Então, a negação que está fora do parênteses vai negar P, vai inverter o E para ou e vai negar Q também. Então, isso é uma equivalência. Por que equivalência? Porque eu estou dizendo que negar a conjunção P e Q é igual a negar P com uma conjunção com negar Q. Então, isso é equivalente, tá? E onde isso entra no nosso dia a dia, né? Aula passada eu falei de SQL, eu associei a questão do E, do OU, com SQL, que é uma linguagem para consulta em banco de dados. Ou seja, se você não consegue elaborar uma expressão lógica, você não consegue fazer perguntas, por exemplo, para um banco de dados. E para que servem essas perguntas? Para tomadas de decisão, né? Então, essas perguntas são feitas baseadas em teoria de conjuntos, e elas vão utilizar o E, vão utilizar o OU, vão utilizar o maior, menor, igual, ou seja, uma série de operadores matemáticos, lógicos, condicionais, combinações desses. Então, tudo isto, tendo domínio da expressão lógica, da análise e tudo mais, vai fazer com que nós consigamos elaborar consultas coerentes e rápidas, por exemplo, no banco de dados. Tá? Se eu não souber elaborar isso, eu posso até chegar a algum resultado, mas dependendo da expressão lógica que eu desenvolvi, vai ter coisas redundantes, e essas redundâncias, é óbvio, elas criam mais conjuntos para depois obter respostas. Então, a equivalência permite com que eu possa fazer essa análise. Quem elabora, por exemplo, um circuito, né, de computador, que vai ser utilizado depois, por exemplo, na forma de uma placa, para controlar algo, para analisar, a equivalência permite com que ele, tendo uma expressão lógica, de repente, muito complexa em termos de tamanho, possa estar reduzindo essa expressão de maneira a realizar a mesma coisa. Ou seja, eu saio de uma expressão que tem uma quantidade de operações consideráveis, reduzo isso numa expressão equivalente e tenho o mesmo resultado. Tá? E com isso, o que eu consigo? Expressões menores, nós teremos placas menores. Placas menores, nós sabemos que vão ser mais rápidas, porque a distância ou a quantidade de análises, elas interferem no tempo-resposta. Tá? Então, a equivalência entra muito na álgebra de Boole, que é uma matemática binária, que você analisa as expressões lógicas e consegue tentar reduzir essas expressões. Está claro a exemplificação? Está claro, pessoal? Sim. Bom, quem estava na última aula, espero que a maioria, ou se não todos, a parte de SQL foi bastante interessante, porque a gente conseguiu visualizar bem a questão do uso da tabela da verdade, dos conectores, operadores matemáticos, lógicos, e também vimos a relação de conjuntos, né? A gente viu o diagrama de Venn, e nós vimos que esse diagrama nos permite visualizar a intersecção, união e tudo mais relativo a conjuntos, né? E para quem está começando a aprender, ter essa questão visual ajuda muito, até ter o domínio, né? E conseguir visualizar isso já de uma forma direta. Tá? O que acontece quando você, por exemplo, tem um domínio de SQL, tá? Você não precisa mais ter esses desenhos, você
já mentalizou isso, já incorporou, fica mais fácil trabalhar na criação da expressão lógica que vai compor uma SQL. Eu estou falando de SQL para a gente trazer isso para o mundo real, tá? O nosso assunto aqui é justamente lógica e matemática computacional. Por isso que eu estou exemplificando dessa forma. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos. Eles são simples, mas deixam bem claro o que é a questão da lei de Morgan. Tem duas leis que nós vamos ver aqui. Aqui, olha só. Sendo P uma proposição, Pedro é marinheiro, sendo que Keila é artista, tá? Então, pela lei de Morgan, nós temos o seguinte, né? Não, aí tem o Pedro é marinheiro e Keila é artista, né? Fazendo a conjunção. E colocando a negação disso, que é a primeira lei, né? Nós temos o que é a mesma coisa que eu falar aqui, negar, né, as conjunções ligadas por um ou, transformando em uma junção. Então, Pedro não é marinheiro ou Keila não é artista. Tá? Então, a simples aplicação, né? Não esqueça que a gente está pegando as proposições e associando as letras P e Q. Então, seguindo aí a regrinha do Morgan, nós temos essa equivalência. Então, a gente só distribuiu a negação, e a negação fez com que fosse invertido também o símbolo de conjunção, transformando numa disjunção. Continuando, olha lá, finalmente, sendo ainda mais claro, negar que Pedro é marinheiro e que ele é artista é o mesmo que afirmar que ou Pedro não é marinheiro ou Keila não é artista. Bom, essa é a primeira lei e nós temos aqui a segunda lei. A segunda lei aqui é quando eu nego um ou, né? A gente estava falando do e, agora estamos falando do ou. Então, em português diz que negar duas proposições ligadas por ou é o mesmo que negar as duas proposições e juntá-las com e. Então, ele faz exatamente o inverso do que a gente discutiu antes. Tá? Então, aqui, ó, representação simbólica, né? A negação, entre parênteses, de... Oh, perdão, avancei aqui. De P ou Q é igual a negação de P com E, né? O ou vai virar E, uma conjunção da negação de Q. Não P ou Q é igual a não P e não Q. Aí, tomando as proposições anteriores, né? Então, não Pedro é marinheiro ou Keila é artista é o mesmo que Pedro não é marinheiro e Keila não é artista. Para entender melhor, negar que Pedro é marinheiro ou que Keila é artista é igual a afirmar que Pedro não é marinheiro e Keila não é artista. Então, esses dois exemplos são bem simples, porque as leis elas não são extensas, tá? São leis que caem direto aí em concurso e em ENAD, essas coisas todas. Tá? Então, saber essas regrinhas fica muito fácil tá resolvendo isso depois. Aqui eu coloquei umas expressões booleanas aí e as equivalentes, né? Aí nós temos ali, ó, a primeira é P ou Q, que você pode inverter, né? Comutativa, né? Q ou P. Tá? Você tem a outra... desculpa, vou para a terceira ali, ó. Entre parênteses, P ou Q ou R é a mesma coisa que P ou, entre parênteses, Q ou R, tá? Então, todas essas equivalências que nós estamos vendo aqui, tem as de Morgan, que a gente acabou de ver, né?
tá? Tem as condicionais também. P implica que é a mesma coisa que eu negar P ou Q. P é a mesma coisa que negar a negação de P. Aqui é fácil entender, ó, nessa 8. Imagina P verdade. Se P é verdade, então eu tenho aqui dentro do parênteses negar P. P sendo verdade, P é falso. Negar o falso, que é a outra negação que há aqui, é verdadeiro. Então, a gente já vê que isso é equivalente. Tá? E o implica que, né? P implica que, P ser somente que, perdão, é equivalente a P implica que e que implica P. Daqui a pouco a gente vai ver a tabela da verdade disso, vai ficar mais claro. Tá? Então, essa tabela aqui é uma tabela interessante vocês analisarem, tá? Porque é justamente as regras de equivalência. Tem outras de conjunto também, conjunto tem bastante questão de equivalência. No próximo aqui eu coloquei um slide só para vocês lembrarem da representação gráfica, do símbolo. Tá? Então, o chapeuzinho aqui, né, esse acento aqui é o E, o para baixo é o ou, né? Esse é o C, então, ou implica, né? Aqui é o C e somente C, e esse aqui é o não de negação. A implicação, que é justamente essa propriedade aqui, ó, nós temos na tabela da verdade P e Q, e temos aqui P implica Q, ou seja, a implicação é falsa C e somente C, o antecedente de P é verdadeiro e o consequente é falso. Tá? Ou seja, lá, o antecedente de P, vamos lá. O antecedente, por exemplo, P é verdadeiro. Ó, e o consequente Q é falso. Então, somente nesse caso. Acontece aqui, ó. P é verdadeiro, seu consequente é falso. Nesse caso, nós temos a implicação, quer dizer, falsa. Todo o restante é verdadeiro. Tá? Então, esse símbolo aqui aplica essa regra. Tá? Então, essa é uma das tabelas que a gente vai precisar utilizar também, que vai ajudar bastante a resolver algumas situações. Tem a biimplicação também, que é esse símbolo aqui, ó. A implicação é somente de um lado, aqui é os dois. O que quer dizer isso? A biimplicação é verdadeira se e somente se seus componentes são ou ambos verdadeiros ou ambos falsos. Então, verdade com verdade, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Qualquer coisa diferente disso é falso. Tá? Então, essa é uma tabela da verdade da biimplicação. Essas situações são situações em que, considerando as proposições, os valores aqui em função da análise da biimplicação. No material do AVA tem um joguinho bem legal. Esse joguinho, para você resolver, você tendo a compreensão da tabela da verdade e das várias formas de você visualizar as expressões, somente em questão de equivalência, você consegue resolver. Então, o joguinho lá é assim, ó. Você aqui tem que fazer o quê? Cada vez ele sorteia aqui uma expressão, e aqui você tem que, tendo por base essa expressão, saber que resultado dá para você desativar aqui tudo isso em determinado tempo para não explodir, né, o detonador. Então, nesse caso aqui, ó, P ser somente Q, ser e somente P, nós temos o quê? Nós temos essa tabela, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Aqui tem P e Q verdade. P e Q verdade, aqui você tem aqui em cima, implica em verdade. Ok? Aqui você tem P e Q verdadeiro, o verdinho indica que é verdadeiro, o R indica que é falso.
P e Q verdadeiro, nós temos verdadeiro também. Aqui nós temos um P verdadeiro e um Q falso, tá? Aí você pega na tabela, um verdadeiro e um falso, vai dar falso. E você vai fazendo essa análise. Aqui embaixo eu coloquei a resposta do joguinho. Aqui tem a resposta, quer dizer, aqui eu desativei, né? Mas tem a resposta aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, P e Q são falso, que são falso e falso, ó. Falso e falso, que é vermelho, o verde que é verdadeiro. Então, falso e falso na tabela, estou usando a tabela da biimplicação, falso e falso dá verdadeiro. Então, por isso que eu tenho que colocar, eu abaixo essa daqui. Aí na outra, eu tenho o quê? Eu tenho P falso e Q verdadeiro. Aí você vai lá no falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar falso. Falso e verdadeiro, deixa eu só ver aqui. Falso e verdadeiro vai dar falso. Aí nós temos depois PQ, verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso vai dar falso. E está nesse quadro aqui, ó. Isso aqui é a resposta do... Isso aqui é o que eu fiz, tá? E aqui tem a resposta, depois tem o gabarito. Aí no gabarito você pode ver, ó. Lá, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Voltando no desenho, né? Você tem aqui, ó. Verdadeiro. Q falso e P verdadeiro vai dar falso. Então, seguindo essa tabelinha, você consegue resolver isso. Eu peguei aqui dois. Eu peguei esse outro aqui, o P implica R, tá? A tabelinha, eu peguei lá, tinha P e Q. Eu peguei e coloquei um R aqui só para visualizar melhor, tá? Que às vezes vem um Q, vem um R, então é só trocar, porque está simbolizando uma proposição. Tá? Mas a regra é a mesma, porque são duas proposições e tem a operação aqui que o implica, né? Então, seguindo aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos lá P falso e Q, não, desculpa, P falso e R falso. Então, falso e falso. Falso e falso dá verdadeiro. Aqui nós temos falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro dá verdadeiro. Aqui nós temos verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Aqui nós temos verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso dá falso. Aqui nós temos falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro dá verdadeiro. Se a gente olhar o gabarito, então, ó, gabarito é desse joguinho aqui, ó. Então, P sendo falso e falso em R, implica R, falso e falso dá verdade. Então, vocês podem ver, seguindo a tabelinha lá, falso e verdadeiro, falso e verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá falso, falso e verdadeiro dá verdadeiro. Então, para resolver esse joguinho aqui, você tem que ter conhecimento dessas tabelas, tá? Ele tem outras tabelas também com ou, ele vai sorteando várias, tá? Então, para resolver tem que ter conhecimento disso. Tudo bem até aqui? Alô? Alô, pessoal? Sim. Tudo. Esse joguinho, aconselho vocês a praticar, tá no AVA, e... Bom, no meu executor sem problema, porque ele está usando... Talvez ele peça um plugin do Unity para rodar a web, porque ele é para web. Tá? No meu rodou tudo certinho, mas eu já tenho instalado essas coisas. Então, se não rodar no seu direto, ele deve pedir para instalar um plugin. Mas é legal que dá para testar. Ele tem som, tudo certinho. É simples, mas ele contempla o conteúdo de forma bastante interessante.
Bom, agora, como aula passada a gente falou em expressão lógica, eu falei de SQL, eu coloquei aqui uma expressão lógica com base no que a gente acabou de discutir aqui, tá? Então, o que é uma expressão lógica? É nada mais, nada menos que você vai ter proposições simples, junto com compostas, que vão ter propriedades, vão ter conjunções, disjunções, e que você vai ter que resolver. Tá? Resolver em que sentido? Fazer análise da tabela da verdade para isso. Tá? Então, vamos analisar aqui. Ó, eu peguei uma expressão aqui. Ó. Então, vamos lembrar primeiro dos parênteses, né? Então, para resolver essa expressão lógica aqui, que é saber as possibilidades de respostas, tá? Então, quando eu tenho uma expressão lógica, no qual não é dado o valor lógico de resposta de cada uma das proposições, o que eu tenho que fazer é uma análise da tabela da verdade, que vai trazer para mim todas as possibilidades relativas àquela expressão lógica. Tá? Então, se no exercício você tiver uma expressão lógica, mas em seguida for dado que cada expressão lógica, onde você pode analisar sendo verdadeiro ou falso, nesse caso você pode ter como uma resposta única que é verdadeiro ou falso em função do que você vai ter na expressão lógica. Agora, se no exercício não for lhe dado as proposições exemplificadas, e sim de maneira geral, como é dado aqui, o que é pedido é que você construa a tabela da verdade para aquela expressão lógica. Tá? Então, nesse caso aqui, como não foi dado o valor de cada expressão lógica, mas o enunciado está bem claro também, construir a tabela da verdade, tá? Então, o que nós queremos aqui é as possibilidades de respostas que essa expressão pode ter. Tá? Então, a primeira questão é, quais são as proposições? Analisando aqui, a gente tem duas proposições, tem P e Q. Tá? Então, a primeira questão é identificar isso. Por quê? A partir disso, aí você vai usar, vai lembrar um pouquinho de como montar uma tabela da verdade, né? A gente tem lá o número de proposições ou variáveis, você pega 2, eleva o número de variáveis ou proposições, aí você vai ter o número de linhas da tabela. Aí você começa variando os valores, né? Em função da que a gente viu em sala de aula, né? Nesse exemplo aqui, ó, ele pega lá P e Q, tá? P e Q são duas variáveis, então vai ser base 2 elevado a 2, vão dar 4 linhas, e aí você pode fazer de várias formas, né? Aqui ele está fazendo o quê? Ele pegou a primeira coluna, fez o quê? Variou de 2 em 2, então metade dela é verdadeira, metade é falsa. A outra coluna é a variação metade em relação ao anterior. Então, se aqui era 2, a variação aqui agora é de 1 em 1. Em sala de aula, a gente fez o contrário. A gente colocou a última coluna variando metade e metade, depois a gente foi indo para a primeira. Então, aqui só inverteu, mas dá na mesma. Tá? Então, lembrar da nossa aula lá, em que a gente viu como preencher a tabela da verdade. No AVA também tem lá como fazer isso. Tá? A gente viu isso em dois momentos. Na primeira aula, a gente deduziu isso juntos, e depois nós vimos isso também em uma das aulas que a gente tem visto no formato live ou vídeo. Bom, então, essa expressão, a primeira questão, identificou as proposições, tá? Depois, você vai pensar no quê? Se tem parênteses, você vai resolver primeiro os parênteses. Então, nós temos aqui um parênteses, tá? Aqui não tem colchetes, aqui não tem chaves, eles são substituídos por parênteses, tá? E qual que é a solução? Você vai resolvendo primeiro os parênteses internos, depois vai eliminando e vai indo para os externos até não sobrar mais nenhum. Então, nessa expressão aqui, identificamos a proposição, temos a quantidade de linhas, temos os valores possíveis para P e Q. Agora, nós vamos pegar o quê? Esse parênteses. P ou Q? Oh, perdão.
P é o quê? O ou nós sabemos que é, entre aspas, né, uma soma binária. Na soma binária, a gente sabe que, considerando o verdadeiro 1 e falso 0, né? Então, esse verdadeiro aqui seria 1 mais 1. Não tem 2 na binária, 1 mais 1 é 1 e vai 1, então verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Aqui seria 1 mais 0 dá 1, dá verdadeiro. Aqui seria 0 mais 1 dá 1, dá verdadeiro. 0 mais 0 dá 0, dá falso. Então, se você analisar de forma matemática, booleana, lembrando que verdadeiro é 1 e falso é 0 por convenção, você pode pensar dessa forma para trabalhar o ou, né? A característica do ou é qual? Resumindo, né? Se pelo menos uma das variáveis for verdadeira, o resultado do final já é verdadeiro. Tem que ser todas falsas para que ela seja falsa, tá? Justamente o contrário do E, né? O E, você tem que ter tudo verdade para que algo seja considerado como solução final verdade. Havendo um falso, se torna falso. Então, o E aqui seria o contrário disso. Bom, resolvemos essa primeira parte aqui, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos, se tivesse outro parênteses, eu iria resolver o outro parênteses, tá? Mas não tem, tá? Eu posso, né? Tô do lado esquerdo, tá certo? Depois eu penso fazer a mesma coisa do lado direito. Então, do lado esquerdo aqui, eu tenho, tem um parênteses aqui, né? Que faz a junção desse ou que nós acabamos de fazer com esse implica uma negação de P. Então, o que é negar P, né? Negar P, vamos lá. Já tem o valor de P aqui, ó. Então, negar P é inverter o valor de P. Então, o que é verdadeiro fica falso, o que é falso fica verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, eu tenho a negação de P aqui. Então, eu tenho esses valores, né? Eu tenho essa solução aqui, eu tenho essa solução aqui. Agora, eu tenho que resolver isto. Tá? Então, para resolver isso, eu tenho isso aqui, ó. Tá? Então, eu caí aqui, aonde? Caí na implicação, ó. Então, essa é a regra da implicação. Isto implica nisto, tá? E a regra da implicação é qual? A implicação é falsa se e somente se o antecedente P é verdadeiro e o consequente Q é falso. Então, a gente vai no P. Então, vamos lá, no P. Lá, P é verdadeiro. Tá? Se P é verdadeiro e o consequente é falso, P é verdadeiro e o consequente... A implicação é falsa se P é verdadeiro e o consequente é falso. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho P verdadeiro e falso. Então, isso vai dar falso. Eu só tenho aqui praticamente. Então, é verdadeiro. Então, vamos lá. Implicação. Vamos lá. Antecedente P é verdadeiro e o consequente é falso. Isso implica em falso. Então, vamos lá. Eu me perdi no desenho aqui um pouquinho. Deixa eu ver onde está a resposta disso. Falso. Tá naquela tabela ali de cima ali, né? Eu peguei a... Só ver, eu me perdi um pouquinho aqui. Professor, tem ali em cima a tabela P com ou e Q. Ah, sim, perdão. Eu estava olhando aqui é a resposta. Então, vamos lá. Aqui eu estava perdido. Aqui mesmo. Então, vamos lá. Aqui nós temos o quê? Ó? Onde P for verdadeiro e Q for falso, então nós teremos falso. Então, nessa conjunção aqui, né? Então, verdadeiro e falso dá falso. Verdadeiro e falso dá falso. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Falso e verdadeiro dá verdadeiro. Então, eu só estava lembrando de onde eu tinha colocado a resposta. Então, tá aqui, ó. Eu tenho que olhar aqui antes, que aqui já é a resposta, tá? Então, essa análise é em função disso. Isso daqui tá aqui, ó. Tá? Então, eu obtive. Então, eu fiz o fecho, ok. Eu fiz exatamente esse fecho aqui, ó. Eu finalizei
Opa, essa parte, tá? Agora, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse outro lado aqui, tá? Então, vamos lá. Q e P. Então, vamos lá. Q e P. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Então, o E você pode pensar na multiplicação. 1 vezes 1 dá 1, que é verdadeiro. 1 vezes 0 dá 0, que é falso. 0 vezes 1 dá 0, que é falso. 0 vezes 0 dá 0, que dá falso. Tá? Então, resolvi isso daqui, isso eu tenho aqui. Agora, o que nós temos? Nós temos exatamente o quê? Isso daqui implica nisso. Tá? Então, aí vem a mesma regra, né? Tá? Então, você vai ver lá, sendo isso verdade, esse falso, nós teremos falso aqui. Então, falso e verdadeiro dá verdadeiro, falso e falso dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá falso, verdadeiro e falso dá falso. Então, nós temos aqui o resultado final da minha expressão. Ok? Então, a implicação é falsa se, somente se, o antecedente de P é verdadeiro e o consequente é falso. Tá? Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. Qualquer outra coisa é verdade. Tá? Então, a tabela da verdade para essa expressão nos dá essa possibilidade. Tá? Então, são essas as possibilidades que nós temos em relação a isso. Tá? Então, aqui não foi colocadas as proposições, isso aqui está uma questão genérica, mais para aplicar as regras, para você poder entender qual que é esse processo de equivalência, tá? Para você ver as possibilidades. Mas isso aqui poderia ser algum circuito em que você estabeleceu essas proposições e os resultados possíveis dessas proposições com essas relações que estão aqui sendo colocadas. Tá? Então, está bem genérico, é só para saber fazer essa tabela, identificando e aplicando essas propriedades. Aqui coloquei alguns exercícios só para fortalecer a questão da negação. Aqui nós temos, ó, ontem trovejou e não choveu. Tá? Aí nós queremos a negação disso. Aí Aí eu tenho lá, qual que é a negação disso? Se ontem não trovejou, então não choveu. Ontem trovejou e choveu. A dica para resolver isso, você já tem umas questões aqui, né? Se então é implicação, né? Se aqui já tem um E, a gente já descarta, porque para esse então acontecer, tem que ser uma implicação. Aí você pode estar, embora a resposta esteja aqui, tá? Então, quando você olhar a questão, a gente já pode estar só pelo tipo dela, né? Tem um E aqui, então é uma implicação. Aí pode ser essa, né? Aliás, perdão, vai ter uma negação aqui, então esse E aqui vai virar um OU, né? Então, a gente já pode fazer o quê? Ó, tem um E, vai virar um OU. Então, essa aqui não é, porque então implica. Essa não é, que tem um E, porque a negação vai tornar isso um OU. Então, o que nós temos aqui? Esse último também não é, certo? Que tem um então aqui. Então, o que nos resta é justamente C ou D, porque tem um OU, né? Tá? Então, só pela questão de você saber a regra que envolve a negação, você já consegue eliminar uma série de opções aqui. Então, nos sobram essas outras duas aqui. Tá? Então, vamos lá. A negação vai ficar o quê? Ontem trovejou. Então, a gente vai estar negando que não trovejou. Então, vai saber que ontem não trovejou. Esse E vai virar um OU. Não choveu. Choveu. Tá? Então, a questão é D aqui. Tudo bem essa análise? Tudo. Depois eu coloquei outro exemplo interessante, que é quando envolve a questão da palavra todos, quando eu vou negar a palavra todos. Tem um exemplo aqui que
para a gente ver como é que a gente faz a negação de todos, tá? Que é um ponto interessante também. Aqui, olha só, todos os baianos gostam de axé e de acarajé, tá? Então, a palavra todos aqui, a gente quer a negação dessas proposições, tá? Ok? Então, vamos lá. Primeiro, identificar as proposições, né? Todos os baianos gostam de axé. Isso é uma proposição. Todos os baianos gostam de acarajé. Isso é outra proposição. Nós queremos negar isso, tá? Então, vamos lá. Nenhum baiano gosta de axé nem de acarajé. Esse nenhum fica difícil porque, olha só, a negação de todos não quer dizer nenhum. Quando eu tiver que negar todos, se pelo menos um caso desse todos acontecer, já é o suficiente. Então, a negação de todos não está relacionada a nenhum. Então, negar todos não quer dizer que nenhum. Tá? Eu tenho todos. Ah, tá, mas se desse todos, sei lá, eu tenho 100 pessoas, 99 gostam de axé e um não gosta. Negar todos em relação a isto é pelo menos um caso. Tá? O pelo menos é interessante porque pelo menos significa um ou todos. Tá? Então tem uma questão lógica bastante interessante aí. Tá? Então, negar todos não quer dizer nenhum. Tá? A não ser que o fato aqui seja outro. Tá? E está trabalhando com proposição. Se for uma proposição dentro de um contexto em que o nenhum possa ser aplicado, tá? Por exemplo, nenhum número pode ser dividido por zero. Tá? Não existe divisão por zero. Tá? Então, qualquer coisa nesse sentido que a gente possa encontrar uma proposição que seja verdade para nenhum se encaixa. Tá? Então, toma cuidado na análise de todos quando envolver negação, que o contexto ele pode modificar o raciocínio. Tá? Por isso que é questão lógica. Bom, então o nenhum aqui já descarta. Tá? A questão do alguns também não é negação de todos. Tá? Ok? Mesmo porque esse alguns baianos gostam de axé, ele está afirmando também que gosta, embora não seja todos, e a gente quer uma negação, né? Tá? Então, a gente já consegue estar descartando essas 3 logo de cara. Quem não gosta de axé nem de acarajé não é baiano. Também não entra no contexto, está muito longe isso, tá? Ó, aí, né? Pelo menos um baiano não gosta de axé ou não gosta de acarajé. Aí entra a negação, tá? Porque nós sabemos que tem um ou aqui, ó. A anterior, ó, não tem nenhum ou aqui, tá vendo? A D não tem nenhum ou. Então, a gente já consegue eliminar de cara por conta disso também. Só pela questão da regra, né? O E na negação vai virar um ou. Então, as leis de Morgan não são complicadas, tá? Você tem que estar atento só na questão do contexto que é apresentado para você poder analisar. Tá? É óbvio que o que a gente está vendo aqui são casos mais dentro do nosso contexto, né? Mas tudo isso vai virar SQL, que nem nós vimos na última aula, né? Tá? Na última aula também dei um exemplo que tinha lá uma tabela de banco de dados e tinha a questão para você pegar quem era maior ou igual a um determinado valor, um ou. Então, tudo isso aqui, você num banco de dados, tá? Vai cair numa expressão lógica que faz parte de uma das cláusulas da SQL, né? Que vem geralmente na cláusula where. Então, a SQL, que traz informações do banco de dados, você tem a select, selecione determinados campos, né, da tabela, onde aí você tem a expressão lógica, que também é conhecido como critério. Tá? Então, no banco de dados, nas linguagens, você tem a palavra critério. Então, critério nada mais é que uma expressão lógica
que você aplica para extrair informação de banco de dados. Na aula passada também a gente falou bastante a respeito de inner join, tá? Que são comandos SQL que permitem fazer a junção de informações de tabelas. Tá? Tabelas têm que estar relacionadas por uma chave, tá? Geralmente a chave primária e uma chave estrangeira, e eu mostrei algumas situações desse tipo. Eu quero que vocês estudem isso, porque é a questão prática da nossa aula. Tá? Então, algumas coisinhas de SQL podem cair porque fazem parte do contexto. Tá? A gente não está tendo banco de dados, mas é a aplicação. Mas tudo que for cair está dentro do que a gente abordou ali. Tá? Bom, aqui tem outro exemplo. Ó. Esse é mais simples. Ó, João é rico ou Maria é pobre? Eu quero negar isso. Tá? Vamos lembrar que a negação de um ou vai virar um e. Tá? Então, aí já tem o seguinte, né? João não é rico, certo? E Maria não é Maria tá Maria é pobre. Maria não é pobre, tá? Então, João não é rico e Maria não é pobre. Então, aqui eu lembrei, né? Tem A ou B. A, João é rico, B, Maria é pobre. Negação, então você tem negação entre parênteses A ou B, você distribui essa negação e quando distribuir, o ou se torna E. Tá? Então, são regras simples. Pessoal, algum questionamento relativo a esse conteúdo? Algum questionamento, esclarecimento? Não. Professor, você vai corrigir aquele código do Johnny lá? Vou só pegar ele aqui. Um instantinho já vai para a revisão, tá bom? Posso ir para a revisão? Pode. Nesse assunto nosso de hoje, boa parte que também é relacionada à revisão, à proposição, o e, o ou. O que está acontecendo aqui é só uma formalização dessas regras junto com um assunto novo que é a equivalência. Tá? Mas já apareceu uma revisãozinha aí. Deixa eu só pegar o material aqui, só um instantinho. Ah, tá aqui. Vocês estão enxergando já ou não? O PowerPoint, vocês estão vendo já ou não? Não, né? Aqui ainda não. Ah, tá. Deixa eu arrumar aqui. Agora todo mundo está vendo? Sim. Então vamos lá. Vamos só lembrar da questão. Tá? Vamos lá. Dada a figura abaixo, represente, utilizando o diagrama de Venn, as compras realizadas pelo cliente João, né? Então vamos lá. Eu vou jogar isso no paintbrush, vou separar só para a gente poder ter isso em termos de informação, depois vou colocar no conjunto. Tá? Só um instantinho.
Pessoal, vou compartilhar o Paintbrush, só um instantinho. Ok. Todo mundo está vendo a telinha do Paintbrush aí? Sim. Tá, vamos lá. Então, primeira questão aí. As compras realizadas pelo cliente João, tá certo? Então, vamos lá. Cada tabela é um conjunto, tudo bem? Correto isso? Sim, sim. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, enxergar as relações. Então, o que nós temos aqui? O cliente ele está relacionado com pedidos. Então, nós temos aqui esse tipo de desenho aqui, quer ver? Então, nós temos aqui, deixa eu fazer o... Aqui eu tenho o meu cliente. O meu cliente. Ok? Ok. Vamos lá. Depois eu tenho o pedido. O que cliente tem em comum com o pedido? Podem me responder? O ID do cliente? Exato. Então, isso é uma intersecção, correto? Sim. Ok? Ok. Então, a intersecção está aqui, ó. Então, eu vou só colocar aqui, ó, cliente, e aqui dentro. Vou colocar para fora o... Aqui tá... A nomenclatura certa é para fora. Então, eu tenho cliente aqui, e eu tenho aqui... Ó. Pedidos. Correto? Bom, vamos lá. Sim. Bom, agora nós temos o quê? Isso aqui, essa relação, eu vou pintar de uma cor aqui. Então, essa relação aqui, ela me dá o que há de comum entre esses dois, ok? Tá? O que nós vamos colocar aqui, ó? A gente vai colocar um critério aqui, mas inicialmente acontece. Essa parte em azul é o que há de comum entre cliente e pedido. Nessa área em comum, nós sabemos quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro dessa parte azul? Vem, pessoal, quem está aqui dentro? O ID do cliente? Que valores estão aqui dentro? Ó? 2. Não só João, se fosse pensar em qualquer cliente, que valor que vai aqui dentro? 2, 1, 3 e 1? 1, 2, 1, 3 e 1? aqui vai o 1, aqui vai o 2, aqui vai o 3, certo? Porque todos os clientes aqui, todos os clientes fizeram pedido, correto? Correto. Vamos pegar, ó, se tivesse, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Se eu tivesse aqui um cliente 4 que não tivesse pedido nenhum, ele poderia estar aqui, ó. Vamos colocar essa situação, ó. Vamos supor, existe, ó lá, cliente aí de 4, ó. Tá vendo? O que quer dizer esse 4 aqui? É um cliente que não tem pedido. Estão conseguindo fazer essa leitura? Conseguiram Sim. visualizar isso que eu falei? Sim. Conseguiram, pessoal? Sim. Eu só vou tirar esse 4, por quê? Porque eu não coloquei na tabela. Na tabela que eu coloquei, todos os clientes fizeram pedido, tá? Mas se porventura tivesse o número 4 aqui e não tivesse nenhum 4 na tabela pedido no ID cliente, então isso nem existiria aqui, ó. Tá? Então eu vou tirar daqui por quê? Porque não existe o cliente 4 aqui.
Tá? Então, a leitura que eu faço aqui. Todos os meus clientes fizeram pedidos, correto? Tudo bem? Ok? Sim. Então, vamos lá. O que acontece agora? Lembrando, aqui não estou pensando em João por enquanto, vou deixar o João por último. Aqui todos os clientes fizeram pedidos. Tá? Só que nós queremos o quê? As compras realizadas pelo cliente João. Tá? Em teoria, isso aqui já resolveria nossa pergunta. Quer dizer, não resolveria ainda. Eu teria que fazer o seguinte: qual que é o ID do João? Qual que é o ID do João? 3. 3. Então, o que acontece? Olha só. Se eu apagar isso, ó, tá vendo isso? Esse diagrama já faz o quê? Eu posso colocar aqui, ó. Eu posso colocar aqui José, Maria e João. Ó. Aqui é José, Maria, João. Aqui eu tenho eu tenho 2. Aqui eu tenho os pedidos. Pedidos quem são? 1, 2, 3, 4 e as datas. Ó. Dois. Aliás, o 3 é 3, 4, certo? Tem as datas depois. Vou só colocar as datas aqui. 3 do 3 de 20. 9 do 3. Então, vamos lá. Vamos entender. O conjunto cliente ele é formado, tá, pelas informações ID do cliente e nome. Então, eu tenho aqui o ID do cliente, 1, 2, e eu tenho os nomes, correto? Tudo bem? Lá, 1, 2, 3, José, Maria e João. Bom, o pedido é formado pelo quê? Pelo ID do pedido, pela data e ID de cliente. Eu tenho aqui o ID do pedido, eu posso tirar esse 3 aqui, vou tirar esse 3, que ele já está ali. Então, olha só. Oh, perdão, fiz errado aqui. Não é esse 3 aqui, não. É o ID do cliente. Espera, pedido. Não, pedido está aqui. Ah, tá. Falta o ID do cliente aqui ainda. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 1, 2, 3 e 4 no pedido é o ID do pedido. Nós temos o ID do cliente, que é 2, 1. E tem o 3 também. Tá? Então, olha só. As informações de cliente estão aqui. O cliente, ele tem o ID do cliente 1, 2 e 3. Ele tem os clientes José,
Maria e João. Pedido. Tem o ID do pedido 1, 2, 3, 4, tem a data do pedido e tem os ID do cliente, que é 1, 2 e 3, tá? E esse 3 aqui quer dizer o quê? Esse 3 no meio. Ele está justamente dizendo que o cliente 3, que é o João, tá? Tem relacionamento com pedidos, tá? Então, nesse momento aqui, eu só disse a junção deles em função de João, tá? Então, eu poderia fazer o seguinte, eu completei tudo isso para vocês poderem ver. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia tirar aqui isto, vou deixar branco aqui para ficar melhor. Eu poderia simplesmente fazer isso. Então, eu tiro isso daqui, eu tiro aqui também. O João, deixa eu só ver aqui, o ID do João é 3. Só um instantinho aqui, para não perder. Então, aqui eu estou colocando só o João. O 3 é o que liga ele com o pedido. Então, o pedido 3, eu tenho dia 3 de 3 de 2020. Então, eu vou tirar isso aqui. E aqui eu tenho uma observação, né? Cliente. Cliente. Nome igual a João. Então, somente isso aqui já responderia a nossa questão. Porque as compras realizadas por João, né? Tá? Então, vamos lá. Eu só ver aqui. O João é o 3, está aqui, ó. Ah, perdão, estou aqui no pedido. Então, João está aqui, ó. Então, somente isso aqui já nos daria essa resposta. Por quê? Eu tenho que tirar o restante porque tem no critério, tem nome igual a João. Entendeu? Ó, se existe isso daqui, ó, no meu critério, nome igual a João. Então, somente as informações que estão juntas na intersecção de cliente com pedido vão aparecer, tá? Então, esse 3 aqui é o 3 relativo a essa linha. Então, esse 3 é esse 3 aqui, ó, é o ID do cliente, é isso que liga. Aí nós temos o quê? Essa outra informação aqui, inclusive esse 3, que é o ID do pedido, junto com a data, tá? E do João ainda, faltou o número 1 aqui, ó. O 1 não, o João é o número 3. Então, não, já está aqui, ó. Esse 3 aqui, ó. Tá? Então, em função da pergunta ter o nome João, o diagrama de Venn é esse. Tudo bem? Tudo. Tá? Uma questão só. Se eu não falasse relativo ao João, ou seja, se eu falasse para vocês que eu queria o diagrama de Venn relativo a todas as compras realizadas dos clientes, aí nesse caso, aí teria os outros aqui também, e nessa intersecção, os outros códigos apareceriam. Teria o nome e tudo mais, e aqui as datas deles. Então, eu tirei porque tem uma pequena observação que é o João, né? Então, isso aqui seria uma select que seria de que tipo? Eu vou escrever para vocês aqui em SQL como é que seria isso, tá? Só um instantinho. Selecione. Vou pegar o nome e a data da compra e o ID do pedido. Então, vamos lá. C.nome, que é o nome do cliente.
P.data, que é a data da... Aliás, perdão. P.id do pedido, tá? C.id do cliente, C.nome do cliente, e P.data, que é a data da compra, tá? Então, eu vou selecionar isso da tabela cliente, ok? E vou juntar, né? Esse cliente, vou chamar de C. Vou colocar os apelidos em maiúsculo para ficar melhor. Então, P é pedido, C é cliente. Vou juntar, né, inner join, vou juntar cliente com pedido, que eu vou chamar de P. Tá? Então, recapitulando, né? P.id do pedido, vai em pedido e pega o número do pedido. Eu estou falando de ID do pedido, mas podia ser protocolo. Geralmente, quando você faz pedido, tem um protocolo. Tá? Aqui está 1, 2, 3, 4, que é um autoincremento, mas esse autoincremento pode começar com o número 5.000. Então, quando você cria o banco de dados, você pode definir, olha, ele é autoincremento, é automático, mas o número inicial dele é tanto. Tá? Então, dá para fazer isso também. Então, eu estou selecionando o ID do cliente, o nome do cliente e a data da compra. Ou seja, essa informação quer dizer que aquele cliente teve uma compra. Eu podia estar omitindo o ID do pedido, o ID do cliente, mas estou colocando aqui só para a gente poder ter uma visão melhor. Tá? Bom, então, como é que eu faço isso? Eu vou falar que essas informações estão em cliente, e cliente, inner join, né, vou juntar essa informação com um pedido. Só isso não resolve, né? Eu tenho que dizer o relacionamento disso, que é a intersecção. Aí, se eu usar o on, né? On, aí tem o que é a intersecção? É a relação da chave primária com a chave estrangeira. Então, chave primária está em cliente, então essa informação é levada para pedido. Então, C.id cliente igual a P.id cliente. Tá? Então, se você executar isso daqui, você vai ter como resultado justamente essas informações aqui. Tá? Então, essa SQL promove isso. Tá certo? Dá para fazer sem inner join também, dá para fazer só trabalhando com código, mas é recomendado, por questão de portabilidade, para vários bancos de dados, usar o inner join, que nas outras linguagens são suportadas. Tá? Então, a nossa questão prática está aqui. Faltou um detalhe, perdão, só esqueci uma coisinha. Como eu disse, acabei esquecendo. Isso aqui traz todos os clientes e todos os pedidos, mas eu não quero todos, eu quero somente do João. Aí você entra com a cláusula where, né? Onde C.nome igual a João. Eu coloquei João aqui por uma questão do código, né? Poderia ser CPF do João, tá? Se eu não quisesse trabalhar com o João, porque a gente sabe que nome é informação de banco de dados que pode ser duplicado. Então, poderia colocar determinado CPF para garantir que você fizesse compras somente daquela pessoa, né? Tá? Mas só uma melhoria de questão aqui. Tá? Então, se eu tirar a cláusula where, vem todos os pedidos e os clientes desses pedidos. Se eu colocar a cláusula where, só vem os pedidos, né, cujo nome é João. Estou falando pedido relativo à compra. Pessoal, ficou claro? Ficou? E olha que interessante, né? Você tem esse desenho e você tem essa SQL. Essa representação aqui é justamente isso, ó. Isso aqui vai ser um relatório depois, né? Tá? O cliente vê o que aconteceu e tudo mais.
aproveitando, só para fechar esse assunto aqui, as tabelas, se você cria o banco de dados e você coloca, implementa integridade referencial, o que é integridade referencial? Isso não vai cair em prova, mas estou colocando aqui que é interessante para a gente entender. A integridade referencial, ela garante que toda ID cliente que está em pedido existirá em cliente. Isso se a integridade referencial for aplicada. Essa aplicação depende de um código. Então, quando você cria o banco de dados, você escreve um código e ele aplica integridade referencial. E não são todas as tabelas, tá? Tem um tipo de tabela específica onde isso é aplicado. InnoDB em MySQL. Tá? Se você aplica isso, você garante que ninguém vai conseguir colocar, por exemplo, um ID de cliente 4 só um instantinho. Estou voltando aqui. Voltando. Então, olha só. A integridade referencial vai garantir que na tabela pedidos não entre nenhum ID de cliente que não exista em cliente. Apesar de parecer óbvio o que eu estou falando para vocês, erros de sistema, de formulário, podem promover cadastros errados. Tá? Lembrando que tem um fator humano aí. Tá? Erro de codificação, essa coisa toda. Apesar, mas como que acontece? Acontece porque a codificação é errada. Tá? Então, essa integridade vai garantir que as informações vão estar amarradas. E o InnerZone que nós vimos lá também permite que você identifique quando esse tipo de situação que não está com integridade diferencial ocorre, né? Aí você consegue saber o que deveria ter uma informação associada e não tem, de qualquer dos lados ou de ambos os lados. A gente falou de InnerJoin, essa coisa toda. Eu não vou na prova, por exemplo, um pouquinho de SQL, pelo menos de junção, pode até cair uma questão desse tipo, só para a gente fortalecer a questão prática, porque o Fernando falou, Rogério, eu quero que você trabalhe a questão prática, né? Porque senão a gente fica com uma questão bem teórica, ou teórica baseada em exercício mais acadêmico, né? Então, ele falou, Rogério, ligue isso com a realidade que o aluno vai ver no dia a dia, no estágio, numa empresa e tudo mais. Tá? Então, isso daqui é uma realidade. Então, um carrinho de compras, uma SQL para você saber o que foi adquirido, até depois contabilizar para saber se tem repor estoque ou não. Ok? Só para fechar a questão. Mais alguma coisa? O senhor vai fazer questão 2 também? A questão da AB é praticamente muito parecida, só que vai ter uma relação com o produto, né? Então, AB... Tem uma questão 2 também que é para fazer o código. o código SQL, tá. Já foi resolvida essa 2 é que eu acabei de lá. Está o nome do cliente, data do pedido, realizou alguma compra e respectivo ID do pedido. Tá? Essa é a SQL que eu fiz. Essa SQL aqui já é a resposta. Lá. Ele está selecionando o ID do pedido, o ID do cliente, o nome do cliente, a data da compra. Tá? Eu não coloquei o produto aqui. Daria para fazer o produto. Eu vou fazer uma com produto. Eu não pedi, mas vou colocar aqui só para vocês terem ideia. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faria? Então, a resposta 2 já está aqui. Mas vou acrescentar o produto aqui. Tá? Então, se eu pedisse o produto, o nome do produto e a quantidade que ele comprou, então, vamos lá. Ó, select. Vou selecionar o nome do cliente.
o nome do produto e a quantidade. Então, vou selecionar isso de onde? Eu vou selecionar isso da tabela pedido. Perdão. Vou começar pedido mesmo. Pedido versus produto. Ok? Eu vou chamar de PED. Aliás, PXP. Pedido versus produto. Vou ligar isso. Vou juntar isso com cliente. Eu vou chamar de C. Aí, vou fazer a ligação do quê? Vou ligar o meu cliente on C.id cliente igual a pedido p.id cliente. E vou juntar isso com o pedido. Eu vou chamar de P. Espera um pouquinho só. Pedido versus produto. Cliente. Pedido chamei de P. On. Vamos lá. Pedido é ligado com cliente. Então, C.id cliente igual a P.id cliente. Então, liguei cliente com pedido. Tá? Aqui, eu liguei, agora vem a ligação em que eu falo produto. Eu vou ligar isso com o produto. Vou chamar de prod. Já tem um P ali do pedido. Só para não ficar diferente, eu vou chamar de pad. Tá? Fica melhor. Então, agora vamos lá. O produto é ligado com o pedido. Então, on produto, ID produto, igual a pad.id produto. Tá? Só que o pad também está ligado com o cliente. Vamos ver aqui. Só recapitular aqui. Cliente C. Ah, tá aqui. O pad. Ah, não, é o PXP aqui. Que é PXP. PXP é de produto. Então, vamos lá. Produto, vamos lá. Olha lá, aqui está produto, ID produto. Então, ó, produto, ID produto. Igual a PXP, ID produto. Então, tá aqui, ó. Então, essa relação aqui, ó, onde estou passando o mouse aqui, ó, essa com essa, tá aqui, ó. Então, aí eu tenho o quê? Agora eu tenho pedido com esta. Vamos ver se tem essa. Está faltando essa. ID pedido. Pedido, peraí. Pedido é PXP. Vou só recapitular que está faltando uma ligação.
Só um instantinho, pessoal. Vou fazer de novo. Vamos lá. Me perdi nos apelidos aqui. São 4 ligações aqui. Vou fazer uma por uma, fica mais fácil. Então, vamos lá. Vou dar o from, depois eu coloco as informações. From, pedido versus produto, eu vou chamar de PXZ. Então, vamos lá. Então, essa tabela aqui, ó, ela faz o quê? Eu vou ligar ela com pedidos. Então, inner join, pedido, eu vou chamar de pet. Tá? Então, aí, qual a ligação dessas duas aqui, ó? A ligação vai ser o quê, ó? PXD, que é essa, ponto ID pedido, aqui, ó, PXD, ID pedido com pedidos, então, pede ponto ID pedido. Então, ó, liguei isso daqui com isso. Tá claro para todos? Alô? Sim. Então, Tá. ó, peguei pedido versus produto, que é esta, juntei com pedidos. Na junção, eu tenho que falar as colunas que relacionam. Então, PXD, que é pedidos, ID do pedido, igual a pedido, ID pedido. Então, liguei essas duas. Agora, vai acontecer o quê? Eu tenho pedido com cliente, ó. Então, ou melhor, eu posso fazer com produto primeiro, ó. Vou fazer com produto aqui, ó. Vou partir dessa, que tem ligação duas, vou fazer o que agora? Vou juntar, ó, inner join, estou juntando esta com produto. Então, vou juntar isso com produtos, que eu vou chamar de prod. Isso daqui, qual é a relação? ID produto. Então, on, aí eu vou ligar o quê? Essas duas colunas. On, prod.id produto, igual a pxd, .id produto. Então, fiz exatamente isso, ó. Peguei essa coluna, liguei com essa. Igualzinho que eu fiz antes. Estou seguindo as ligações, ó. A partir dessa, liguei com essa e liguei com essa. Então, pedido, PXD, juntei. Pedido versus produto, né? PXD, juntei com pedidos. E disse qual é a relação que são essas duas colunas. Agora, inner join, estou juntando isto com o produto. Estou falando a relação. E agora a última, qual é? Vou juntar isto com o cliente, que eu vou chamar de CLI. Qual a ligação? On, o quê? Pedido, que é pede, ID cliente, igual a C ponto ID, é igual, desculpa, CLI, ponto ID, CLI. Tá? A ordem de comparação das colunas não tem problema. Tá? E aqui embaixo eu faço o quê, né? Do select as informações. Então, select, vamos colocar cli.nome, cli. Vamos colocar pedido.id pedido, e vamos colocar o nome do produto também. Produto é prod.nome. A gente pode colocar até a quantidade também, prod.quant. Então, tá aqui, ó. A quantidade, professor, não está no pedido versus produtos? Oi? A quantidade não está no produto, no pedidos versus produtos? A Sim, quantidade? sim. Bem, tá certo. Tá certo, é isso mesmo, tá lá. Obrigado. Pedido versus produto, isso mesmo. Vou apagar isso aqui.
Beleza. Só para completar aqui, ó. Seguinte, aqui está a quantidade, né? Preço do produto, por exemplo. O preço do produto está em produto, correto? Preço de venda? Tudo bem? Sim. Se eu aqui colocasse uma vírgula, prod ponto preço venda, o que acontece? Eu estou pegando o preço de venda do produto. O que vai acontecer se amanhã eu alterar o valor de preço de venda desse produto? As compras realizadas vão sofrer alteração. Estão compreendendo o raciocínio? Sim. Dessa forma, o que acontece? Vamos supor, hoje o produto custou 10, amanhã o produto custa 20, eu fui lá e alterei. Se você amanhã mandar totalizar, ele vai totalizar em função do último valor. Então, o que é o correto aqui, num banco de dados? É você ter na coluna pedido versus produto um outro valor, que é o preço de compra, que vai ser igual ao preço de venda no momento da compra. Ou seja, você vai replicar aquele valor, porque, olha, eu estou comprando agora, o preço dele está 10. Então, você vai ter uma coluna em pedido versus produto, onde você vai gravar esse 10, por quê? Porque amanhã, se você tiver que pegar o valor que você pagou pelo produto, você tem o valor dele no momento da compra, e não o valor dele atual. Tá? Então, é que às vezes o aluno, quando está aprendendo a modelar, ele vê uma regra, não pode ter informação duplicada, informação a mais. Essa informação não é mais, porque você tem o preço pago no momento da compra, que é o preço de venda que o produto tinha naquele momento, mas que não é a mesma informação. Tá? Você tem que desvincular o preço de venda dessa forma para que você consiga, porque senão você vai puxar o quê? Sempre que você puxar o valor de venda, vai estar o último valor. Tá? Isso valeria, por exemplo, para eu estou no sistema de turismo e o turismo é em dólar. Aí não tem problema. Você tem lá uma cotação do dólar, você criou o pedido, você não precisa replicar porque está amarrado ao valor do dólar no momento que ocorrer, né, a viagem. Tem situações que é assim, né? Tanto é que quando o dólar sobe muito, fica até difícil a pessoa viajar porque o pacote estava amarrado com o preço do dólar, né? O que aconteceu o que está acontecendo agora, né? A gente teve uma disparada do dólar, então quem estava aí com um pacote amarrado ao dólar, infelizmente, como subiu muito, nem todo mundo, de repente, pode continuar com um pacote. Ok? Ok. Então, olha só. Isto é o que vocês vão ver na prática relacionado ao que a gente está estudando. Tabela da verdade, expressão lógica, as leis de Morgan, de equivalência. Então, tudo vai cair nisso. Tá? Então, tem que estudar. Primeiro, o ENAD, isso é cobrado tanto em lógica computacional quanto em banco de dados. Então, essa disciplina tem um vínculo muito grande com várias outras disciplinas da computação. Tá? Eu falei da semana passada também, dei o exemplo lá do aplicativo, que o governo acabou agora recuando, né, que ia analisar se a pessoa estava analisando, agora que eles bloquearam por questão de privacidade, mas que era um aplicativo que verificava se a pessoa estava respeitando ou não a questão do isolamento social, né? Colocaram lá um delta de 200 metros, então qualquer deslocamento acima de 200 metros, a pessoa, o sistema considerava que a pessoa não estava respeitando isso, ok? Mas pelo menos a última notícia que eu vi, por questão de privacidade, não foi permitido, mas é uma ferramenta que, utilizando proposições e expressões lógicas, nos dá uma noção bem grande do que está acontecendo em relação à aceitação, em termos até estatístico depois, né? Tá? É uma pena que barrou o negócio de privacidade, mas é uma forma de você ter essa questão que é muito importante hoje, né? Uhum. Bom,
Mais algum esclarecimento? Acho que não. Bom, vamos falar da prova? Opa. Então, olha só. Como é que vai funcionar a prova? A prova vai ser semana que vem, tá? No dia 23. Deixa eu só confirmar algumas coisas aqui. Só um instantinho, um minutinho. Só um instantinho. Pessoal, em relação à prova, vai funcionar como? Primeiro, é um trabalho avaliativo, tá certo? Ele entra como nossa avaliação. Vai ser dia 23. Por favor, representante, dê ciência para os outros alunos. Eu também vou mandar essas mensagens pelo recurso que eu tenho, que é por e-mail em massa, né? Mas eu preciso que vocês avisem. A avaliação vai acontecer, ela vai estar aberta o dia inteiro, então 8 horas da manhã, vai ser das 8 às 10, tá? Então, nesse dia eu não posso dar nenhum auxílio. E como é que vai funcionar? Eu vou estar formalizando, eu vou comentar agora, mas vou estar formalizando isso por mensagem, por WhatsApp, também no AVA e também por e-mail, ok? Tá? Mas conto também com a questão do WhatsApp para que isso chegue ao maior número de pessoas. Então, das 8 às 10, vão poder fazer a avaliação, tá? Vocês vão fazer o quê? Algumas questões serão fechadas, outras abertas, e as questões elas serão baseadas no AVA, nas questões do AVA, serão baseadas nas aulas, da live que nós tivemos, lembrando que essas lives, todas elas estão sendo gravadas, inclusive essa. Quando eu termino a aula, o sistema ele demora um pouquinho e ele gera o vídeo disso para mim, com toda a interação que nós realizamos aqui. Então, quem perdeu ou quem quiser revisar, né, o que nós vimos, vai ter essa oportunidade. Os links vão estar no AVA, apontando também para o YouTube, tá? E as questões, elas vão passar pelos conceitos, vão ter algumas questões que são exercício, não deixe para fazer de última hora, então como é uma avaliação, essa avaliação não é para 4 horas, é uma avaliação entre 1 hora e 20, 1 hora e meia no máximo, tá? Então ela vai ter questões que vão fazer vocês raciocinarem dentro do que a gente discutiu, ela está dentro do contexto que nós estamos vivendo também, tá? Já baixe antecipadamente o material de apoio, os vídeos, vai que no dia acontece alguma coisa, está muito lento para ver vídeo, eu não sei como que cada um de vocês estão com questão de conexão, eu mesmo aqui hoje tive essa questão que no celular demorou, né, por exemplo, eu estou sem o microfone aqui, sair para comprar está complicado, está tudo fechado, e é uma questão de risco também, tá? Então, eu estou usando o celular para poder ter a questão de poder falar, e o computador para poder compartilhar o que eu tenho, as ferramentas e tudo mais, tá? Então, procurem já baixar isso para você, na última hora, de repente, opa, a conexão não está legal, não consigo ver o vídeo, baixe o vídeo, tá certo? Você tenha isso em mãos para você poder fazer. As questões vocês vão ter que responder e vão ter que bater uma foto disso e me enviar. Eu vou colocar um e-mail para onde isso deve ser enviado, vai ser individual, tá? Então, a prova ela visa passar pelos conceitos, passar pelas atividades, tá?
E trabalhar essa questão da lógica, da expressão lógica. Vocês vão poder consultar, é óbvio, né? Então, vocês vão estar amparados na questão do material, na questão da explicação e também na questão da internet, que é óbvio, né? Vai poder estar pesquisando para poder chegar às respostas. Mas ela leva em consideração todo esse contexto nosso. Alguém tem alguma dúvida? É das 8 da manhã às 10 da noite? Isso. Tá? Não deixe para última hora, certo? Às vezes de última hora a coisa não dá certo, então tenta conforme o seu dia, né? Opa, reserva um horário lá que você de repente está mais tranquilo para poder resolver isso com calma. Vai ser dia 23, então, a avaliação. Isso. Beleza. Em relação a código, né? Como a gente viu o algoritmo, o código é o algoritmo também. O algoritmo vai ser baseado no Visual Alg. Tá? Eu não tenho, não dá para instalar o Visual Alg. Não tem problema, você pode. O Visual Alg é só o ambiente que a gente usou para ver isso acontecendo, mas eu falei de teste de mesa, expliquei a parte de teste de mesa na avaliação, né? Quando a gente for resolver aqui a expressão lógica, a gente, entre aspas, aí estava fazendo um teste de mesa, porque identifiquei as variáveis, as proposições, identifiquei os conectores, né? As negações, identifiquei os parentes e fui resolvendo. O teste de mesa é a mesma coisa. Você coloca a variável, vai simulando valores e vai seguindo passo a passo. Se tiver um laço, você volta, tá? Então, não é necessário ter o Visualg, tá? Mas baixa aí antecipadamente um PDF dele, etc., para você ter ali as instruções já ao alcance, porque vão cair também alguns algoritmos. Tá? O que a gente discutiu de SQL também pode cair em relação à questão prática que nós vimos, tá? Proposição, expressões lógicas, tá? Vou tentar criar algumas situações de problema também, mas dentro do que a gente discutiu, eu creio que uma revisão, eu creio que um estudo, olhando o Lava, eu creio que o aluno consegue resolver. Não vou ficar nada aqui, o material, em uma pesquisa também não tão abrangente, possa estar auxiliando. Vocês têm a vantagem que já viram programação também, alguns alunos, né? A gente sabe que essa matéria veio um pouquinho depois para alguns alunos, então tem aí também o conteúdo relativo à questão de programação que envolve lógica, que é um conteúdo que a gente está procurando reforçar aqui, né? Por isso que eu estou batendo a tecla nas partes que envolvem programação, né? O próprio algoritmo e o SQL também. Mais alguma dúvida? E sobre a atividade que o senhor passou, o senhor está aceitando ainda de noite? Estou aceitando sim. Até amanhã, não tem problema não. Tô no finalzinho, tá no finalzinho. Não, fica tranquilo. Até amanhã, porque semana que vem eu estou fechando, aliás, já começa a fechar as atividades. Tá? Então, por favor, quem não fez AVA, faça. Desafio nota máxima. Tudo isso está contando ponto. Tá? Então, não esqueça de fazer isso, porque no sistema que eu tenho lá, quem está fazendo o quê, ou quanto fez, quanto tirou. Então, faça isso que é do sistema, e quando for fechar, eu vou olhar lá, e de repente não fez, ou a nota foi muito baixa, isso implica aí. Lembra que a gente tem 800 pontos ainda, né? Tem Professor, o AVA é para fazer até onde? Oi? O AVA é para fazer até onde? Até o 3 e 4? É a unidade 3, a 4 a gente está começando. Não, já pode fazer na 4, eu não vou cobrar a 4 ainda. Eu cobrei a 1 e a 2, a 3, mas já deixa a 3 pronta já. A gente já passou pela 3. A gente começou a 4 hoje. Tá? Então, Entendi. até lá já deixa pronto. Mais algum esclarecimento?
Professor, a unidade 4 não tá funcionando ainda não. Ah, não tô tendo acesso? Não, só o Ah, 3. tá, O não 4 tô cobrando. libera só em maio. Não, pode ir fazendo se estiver liberado, mas a 3 que a gente já terminou, já finaliza, né? Que o sistema lá tem. Na segunda já devo estar fechando a parte de atividade. Então, quando eu for olhar o sistema lá, tenha feito até a 3 para poder ficar tranquilo aqui em relação à pontuação. Tá bom. E a aula de hoje tá onde? Qual unidade? A aula de hoje está na 4, na 4, que eu consegui acessar. Então, foi o seguinte, eu vou mandar o link, eu mando isso amanhã, que daqui a pouco, porque minha criançadinha daqui a pouco está dormindo aqui, ó. O computador não pude tirar do quarto, então até às 10 para mim tá tranquilo, entre aspas, né? Ainda tem que postar o vídeo ainda. Então, vou fazer o seguinte, amanhã eu coloco um link na unidade 3 também, na última sessão, para que vocês não fiquem sem ter acesso, tá certo? Tá bom. Ok? Então amanhã até o meio-dia eu já tenho colocado isso, porque o vídeo aqui, como fica grande, 2 horas e meia de vídeo, ele vai demorar, não vou conseguir fechar antes das 10 o vídeo. Então o vídeo eu vou conseguir postar amanhã, tá? Aí eu faço o seguinte, aí eu posto na última sessão da unidade 3 na aula, aí vocês têm acesso, tá certo? Tá bom. Você tem acesso do desafio nota máxima ou precisa mandar o print pra você? Eu tenho acesso. Tem acesso? Não precisa mandar print nenhum. Não, Não, beleza. tá? Ok? Mais algum esclarecimento? Estou à disposição. Só isso. Só. Pessoal, no mais, então, boa noite para vocês. Obrigado, tá, por estarem presentes aqui na live. E que Deus nos proteja para a gente ter uma manhã melhor e voltar à normalidade. Ou na nova normalidade. Tá certo? Fiquem com Deus. Entendi. Boa noite. Boa noite. Boa noite.